Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Na aula de hoje, nós não vamos falar de Sociologia, vai ser uma aula diferente. A aula de hoje é voltada para vocês, colegas da educação. Essa aula tem como tema Cidadania e Civismo, Vida Social e Familiar, que é um dos temas contemporâneos transversais que estamos discutindo nessa semana voltada para os docentes. Para a nossa reflexão inicial, vamos partir do que é família, enquanto conceito. Primeiro, é um conjunto de pessoas, em geral ligadas por laço de parentesco, que vivem sob o mesmo teto. Segundo, conjunto de descendentes, ascendentes, colaterais e afins de uma linhagem ou provenientes de um mesmo tronco, estirpe. Pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes, parentela. Sentido figurado, grupo de pessoas unidas por convicções, interesses ou origem comuns e conjunto de coisas que apresentam características ou propriedades comuns. Aqui vemos que, apesar de ter vários conceitos formalmente descritos, o conceito de família traz alguns problemas. Porque numa dinâmica de escola, quando falamos da reunião com a família, chamar a família para lidar com alguma situação, ou até mesmo a festa da família, estamos pensando em um modelo familiar naquele momento. Quando gestores, especialistas falam para os seus alunos, vou chamar os seus pais, vou chamar sua mãe ou seu pai para conversarmos sobre o seu comportamento. Então, ali, de modo talvez nem tão intencional, mas num ato falho, acaba reproduzindo o modelo de que as famílias são pai, mãe e filhos, ignorando, por exemplo, as várias realidades existentes no qual aquele indivíduo, aquela criança, jovem está inserido. Por isso que é importante a gente ter essa discussão. Não somente para a nossa forma de lidar do nosso discurso, mas também em relação às falas, aos discursos que esses estudantes vão trazer até nós. Porque a compreensão que muitos têm de família também são baseados naquilo que eles vivem e, por isso, vai afetar, por exemplo, o discurso deles em relação aos colegas. Não aceitando, por exemplo, os colegas ali. Então, o que é família? Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Esse é o conceito da palavra família, segundo o dicionário Rowes. Aí aqui tem um avanço em relação às definições anteriores, porque está falando que geralmente compartilha o mesmo espaço, não mais a família, todo mundo que está no mesmo teto. Porque algumas pessoas podem falar, olha, eu tenho uma família, mas meus pais são separados, então, mas eles continuam sendo a minha família. Ou então a pessoa não quer falar que tem duas famílias, no sentido de que uns vivem numa casa e na outra semana ela está com os seus avós. Não, na cabeça daquela criança, adolescente, é a mesma família. E unidas por laços afetivos. Nesse sentido, esses indivíduos, eles vão falar quem são parte da família deles. Porque ali talvez não reconhecem alguns parentes porque eles não compartilham desses laços afetivos. Então, eles conseguem estender os seus familiares até alguns membros, mas outros não. Inclusive, em situações de vulnerabilidade, onde muitos passam por abusos dentro do núcleo doméstico, então na hora de falar quem é família, essa pessoa vai falar, não, minha família é minha mãe, ou é meu pai, ou não é nenhum dos dois, é somente meus avós, tios. E com isso, é possível tecer várias configurações de família. E por isso que é esse cuidado que nós temos que ter ao lidar com o tema. E com isso, ao lidar com essas várias configurações, despertar numa discussão
quando estivermos passando alguma imagem, algum filme, não reforçar estereótipos, por exemplo, de núcleos familiares. Então, é importante também mostrar a diversidade das famílias existentes, para que, quando eles vejam núcleos familiares diferentes do deles, eles se sintam reconhecidos ali, inclusive vendo que ali existem famílias como as suas. Com isso, nós temos muitas configurações de família, então existe uma diversidade. Vamos ter famílias formadas somente por aquele estudante, pelos seus avós, o estudante, os tios, a mãe solo ou o pai solo. Também vamos ter o núcleo mais conhecido, que é o pai, mãe e os filhos, porque apesar da nossa discussão aqui, não deixam de ser família, então são reconhecidos também. Alguns vivem somente com os irmãos, com padrinhos e madrinhas, e dentro dessa dinâmica vão surgindo várias possibilidades. Inclusive, a nossa forma de olharmos para a família tem a ver com o nosso olhar cultural, que a nossa sociedade adota. Porque pode ser que em outras sociedades, por causa de elementos culturais, a forma como eles vão reconhecer quem é família ou quem não é, vão ser diferentes. Então, aqui é uma discussão, inclusive, dos graus de parentesco, porque em algumas sociedades vão se reconhecer que irmãos são todos os membros daquele clã. Então, se a gente pensa que é primo, tio, tia, ali vai ver que são todos irmãos porque eles pertencem ao mesmo clã. Então, casamentos não podem ocorrer dentro do clã, tem que ser de um clã com outro. Mesmo que não tenha uma ligação sanguínea direta, existe uma proibição, por exemplo, ali de um casamento porque reconhece que são irmãos, porque faz parte do mesmo clã. Então, aqui, quando falamos de família, temos que reconhecer os elementos culturais influenciando ali também. Lembrando daquela relação ascendente, descendente, direta, indireta, para mostrar como esses graus de parentesco influenciam, inclusive, na compreensão de família. A família, ela também pode ser pensada como uma instituição social. Para a gente pensar, temos aqui uma tirinha da Mafalda com a sua família e para nós que estamos acostumados a colocar as tirinhas da Mafalda nas nossas atividades, vamos saber do teor irônico, engraçado que ela traz, ela faz as provocações. Aqui, os pais estão bravos e a Mafalda pergunta, o que foi? Ah, seu irmão é um manhoso. E o pai concorda, é isso aí. Mas Guile, ela fala para o pequenininho, seja compreensivo, caramba. Então ela não está falando para os pais, ela está falando para a criança para ser compreensivo com os pais. Pense que essa boa gente, antes de nos educar, não tinha educado ninguém. Acabamos sendo os filhos cobaia. O que se pode fazer? Então aqui, vamos pensar na nossa socialização, que quando os filhos nascem, também surgem os pais. Porque são indivíduos que não tinham educado ninguém e que, de repente, passam a ser responsáveis pela formação de outras pessoas. Aqui, a gente vai ver, inclusive pelas provocações da Mafalda, que antes daquele momento, essas pessoas não tinham filhos, não tinham ensinado ainda, então eles não souberam ser pais, não souberam ser mães. Então ali é um processo de aprendizado onde eles estão descobrindo o seu papel social e ensinando os filhos o papel também social que eles ocupam. E a família, enquanto instituição social, é aquela instituição que é responsável pelo processo de socialização dos indivíduos. Então, várias instituições sociais vão contribuir para a socialização, porque nós estamos interagindo o tempo todo com as instituições sociais e estamos em constante processo de socialização. Mas, como a família é esse primeiro núcleo, essa primeira instituição social, ela acaba tendo um papel de destaque e até às vezes com mais relevância na socialização dos indivíduos, porque ela participa da socialização primária.
Então, essa socialização primária é onde os indivíduos vão aprender a língua daquela sociedade que vivem, vão aprender as primeiras normas, os valores, e quando começarem a frequentar as outras instituições sociais, inclusive a própria escola futuramente, já terão pré-concebido algumas noções de como se comportar, de como conversar dentro da sociedade em que estão inseridos. Então, a família, ela, apesar de todas as configurações possíveis, ela é uma instituição social importante e tem o papel de contribuir para a socialização desses indivíduos. E por isso que é importante pensar a família do ponto de vista dos laços afetivos, porque os indivíduos só vão ter uma objetivação maior daquilo que está sendo aprendido quando eles têm uma relação afetiva com quem está ensinando. Por isso que, ao pensarmos a família e o papel dela na vida desses indivíduos, vamos pensar a importância também dos afetos ali. Mas a família, assim, ela nem sempre foi dessa forma. Podemos problematizar com a família patriarcal, inclusive um modelo que é sempre usado como base nas nossas relações sociais, porque pensa a figura masculina, o homem, o pai, como a figura mais importante e como aquele que vai ser responsável pelas finanças, pela organização e pela tomada de todas as decisões. Isso acaba trazendo impactos, porque na socialização, os filhos, meninos e meninas, vão entender que aquela figura é mais importante e acabam reproduzindo uma sociedade até mesmo machista, porque vê a figura do homem como a mais importante. E na sociedade patriarcal, se a gente pensar no período colonial brasileiro, era aquela figura daquele homem e que todos que dependiam dele diretamente tinham ele como o líder. Então, eram seus filhos, as suas filhas, os seus genros, as suas noras, a esposa e todos aqueles que trabalham para eles. E no caso do período colonial, aquelas pessoas que estavam escravizadas. Então, esse homem era o dono de todos os membros daquele núcleo, tanto os que estavam dentro da casa, quanto aqueles que ele tratava como objeto trabalhando para ele. Então, todos ali eram sua propriedade. E isso acabou reproduzindo uma lógica de que o homem é essa figura central e que é ele o responsável por tudo. Então, desconstruir esse modelo de família é desconstruir uma mentalidade, inclusive, machista que vigora na nossa sociedade atualmente. Então, é importante a gente entender a origem dessa sociedade patriarcal para falar que, olha, ela não cabe mais no nosso contexto de século XXI. Mas os estudantes, eles trazem algumas provocações para a gente, porque, então, eles vão falar que alguns modelos de família estão errados, então eles pensam em alguns que julgam apenas como corretos. Então, como lidar com as demandas de estudantes que não consideram as diversidades de famílias existentes? Porque alguns, pensando no seu núcleo familiar, na sua socialização, vão reproduzir discursos. Porque a escola, no caso, assim como a escola que reproduz a desigualdade, a família ela também reproduz determinados discursos e a desigualdade. Quando ela coloca que somente aquele modelo familiar existe, que é o adequado, quando fala que somente a mulher que deve cuidar dos afazeres domésticos. Então, isso acaba impactando na forma como esses estudantes chegam até gente em sala de aula e começam a não aceitar o que falamos. E no nosso contexto, principalmente onde existe uma maioria de estudantes que vêm de uma realidade influenciada por algumas igrejas cristãs, então eles vão falar que o modelo ideal é somente o modelo bíblico, por exemplo. Então é o momento da gente usar o nosso jeito de lidar com a situação e falar, ok, bacana ter um modelo para
para pensarmos, mas qual que é o modelo bíblico? Onde você tirou esse modelo? Porque até mesmo na Bíblia, que é um livro de referência para cristãos, existe vários modelos familiares. Então ali a gente vai ter, por exemplo, figuras que foram criadas pelos avós. Vamos ter pessoas que casaram muito tarde e não puderam ter filhos. Vamos ter figuras onde existe uma diferença de idade. Pessoas que foram criadas pelos tios e tias. Vamos ter, por exemplo, Jesus, que não foi criado pelo pai biológico, foi adotado. Então, ali, a gente vai ver exemplos que ajudam a exemplificar essa diversidade de famílias existentes. Inclusive, uma figura, se a gente pensar no Antigo Testamento da Bíblia, é um profeta, Oséias, que ele adotou o filho da sua esposa, que era prostituta. Então, ele reconheceu como um filho legítimo. Então, a gente já começa a ver aí traços do reconhecimento dos filhos adotivos ali. Então, falar, olha, o único modelo existente está ali naquele livro sagrado para aquela religião. Você pode usar o discurso, mas mostrar que dentro daquele contexto existe uma diversidade. E isso vai acontecer o tempo todo. Quando os colegas, aquelas crianças vão falar, olha, eu não reconheço outra família porque na minha casa é diferente. Aí você provoca, mas e quando você vai visitar o seu colega, quando você vai na casa dele, ali não existe uma família? E por meio das nossas provocações, a gente não cria embates, mas ajuda aquelas crianças, adolescentes, a pensarem nesses discursos que eles estão reproduzindo. Então, ali a sala de aula é um espaço muito interessante para pensarmos essas dinâmicas familiares. Então, as famílias hoje. Como podemos pensar as características das famílias hoje? E aqui está um exemplo onde vamos ver várias configurações. E também um esquema não é capaz de suportar toda a diversidade que possa existir. Então, aqui nós podemos mostrar que nós vamos ter famílias heteronormativas, o pai, mãe e filhos, mas também que existem famílias homoafetivas que elas também têm que ser reconhecidas. Para falar que, inclusive mostrar para o estudante, olha, você vai ter um colega que ele não tem um pai e uma mãe, ele pode ter dois pais ou duas mães, ou então ali mostrar que vai ter dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai, para mostrar que a criança ela reconhece o padrasto e a madrasta como pais, porque ajudaram no seu processo de criação. Então, mostrar que o afeto é mais importante na nossa dinâmica de família do que os traços biológicos e legalmente registrados, por exemplo, em cartório. Então, o nosso discurso em sala de aula, a nossa presença em sala de aula, ela é importante para desconstruir modelos que reproduzem dinâmicas excludentes e contribui para pensar e valorizar a diversidade, construindo, inclusive, uma sociedade mais justa. Então, com isso, é importante vocês estudarem mais sobre esses assuntos, inclusive quando as discussões elas não fazem parte do cotidiano da sua disciplina, mas a família é um tema que está sempre ali presente, porque os estudantes acabam interagindo com a gente, trazendo demandas pessoais, e por isso que é importante a gente estar sempre compreendendo essas dinâmicas e as transformações que vêm ocorrendo, principalmente nas famílias no contexto brasileiro ao longo dos anos. Espero que essa aula tenha contribuído para essa reflexão, que tenha sido válido, e nos vemos em um outro momento. Até a próxima!